Olá, vamos à resolução de mais um exercício, do de Huxley. O exercício é o 253 dessa plataforma. As duas strings são iguais. Então, é mais um exercício bem simples para trabalharmos um pouquinho alguns conceitos que a gente viu na aula sobre strings. Olhando aqui rapidamente a descrição do problema, pede para efetuar a leitura de duas strings e determinar se as duas são iguais ou se são diferentes, certo? E nesse caso a saída deve informar isso, ou iguais ou diferentes, certo? Então é um exemplo simples que basicamente já havia sido respondido em um dos últimos exemplos visto na aula. Então aqui eu tenho um exemplo de solução desse problema, certo? Percebam que é um código bem simples. No primeiro momento estou declarando duas strings, string 1 e string 2. Lembrando que uma string nada mais é do que um vetor de caracteres. Então o tipo é char, certo? Caractere, como a gente viu. Só que é necessário especificar o tamanho do vetor, que para essa questão pede que as strings contenham no máximo 50 caracteres. Então, na declaração, eu estou colocando aqui o vetor no tamanho 50, né? Então, no máximo, essas duas strings, string 1 e string 2, vão conter 50 caracteres. E conforme vimos, o código para fazer a leitura de uma string é o %s, certo? Uma particularidade quanto à leitura de strings em C, utilizando a função scanf, é que é possível nesse segundo componente do scanf não passar o i comercial, certo? Então pode ser utilizado aqui o nome da variável, certo? E não é necessário utilizar o i comercial. Isso é uma particularidade que vai ser explicada um pouquinho mais à frente, certo? Mas a princípio saiba que é possível fazer isso, certo? E conforme nós vimos na aula, existem algumas funções que são previamente implementadas para a gente nessa biblioteca string.h e são funções que servem para manipulação de strings, funções para verificar se strings são iguais, para fazer a cópia do conteúdo de duas strings, verificar o tamanho de uma string e dentre outras funções, certo? Então, conforme nós vimos, existe essa função strcmp, que ela recebe como parâmetros duas strings e retorna um valor, certo? Para a resolução desse problema, o único valor de retorno dessa função que interessa é o zero. Por quê? Se essa função retornar o valor zero, indica que as duas strings são iguais, que é justamente o que a gente quer avaliar nesse problema. Então, nesse caso, é necessário fazer essa chamada função strcmp, passando as duas strings que vão ser comparadas, então string 1 e string 2, e é necessário verificar se o retorno dessa chamada dessa função vai ser igual a zero. Então, se strcmp passando as duas strings retornar o zero, então printf que as strings são iguais, certo? Isso aqui vai ser exibido no terminal, na tela do console. Se não, se o retorno não for igual a zero, quer dizer que as strings são diferentes. Então, vai ser exibida essa mensagem diferente. Vou executar esse código, certo? Para a gente verificar. Vou passar as duas palavras que foram informadas no exemplo. Então, melancia e banana. Então, é indicado que as duas strings são diferentes. Vou passar aqui duas strings iguais, banana e banana. Então, as duas strings são iguais, certo? Uma outra observação é que esse mesmo problema ele poderia ter sido solucionado com o uso da função gets, né? gets, que é uma função também que serve para efetuar a leitura de strings em C, certo? É uma função que a princípio ela parece mais simples, né, do que o scanf, mas que para esse caso específico pode ser utilizada também. Então nós temos aqui banana banana, retorno iguais,
certo, pessoal? Então, é, esse problema a gente já havia praticamente resolvido, né, num dos últimos exemplos da aula. Espero que tenha ficado claro o uso dessa função. A resposta já havia sido enviada, certo, desse problema, então já havia sido solucionado, que é basicamente aquele primeiro exemplo que eu acabei de mostrar, com exceção desses parâmetros aqui da função main, que para esse caso específico não tem muita influência, certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Até o próximo encontro, certo? Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.